Meus irmãos, da paz do Senhor, que maravilha poder, mais uma vez, nós voltarmos em aula. E, desta sorte, nós vamos estar falando sobre teologia exegética. É o assunto da nossa aula de hoje. Nós vamos fazer algumas revisões de conceitos, e nós vamos estar acompanhando o livro que nós temos em mãos, que os irmãos também têm aí, a partir da página de número 132, algumas considerações. Todas as vezes que o ministro, a disciplina, todas as vezes que é ministrada, melhor dizendo, a disciplina de hermenêutica bíblica, a gente vai ver que há sempre uma controvérsia, uma confusão, porque muitos dos ensinadores, dos preletores, dos pregadores, dos expositores da palavra de Deus, erram nessa condição. Porque há uma confusão entre hermenêutica e exegese. Eu não sou aqui o maior entendedor do assunto, mesmo porque existem outras pessoas, outras autoridades eclesiásticas com maior peso do que eu, mas a gente vai procurar, dentro da nossa aula, expor essa diferença, essa condição essa confusão, melhor dizendo, entre hermenêutica e exegese. E aí ainda tem alguns probleminhas que surgem, que são a exegese e outras condições que surgem nas exposições. Não quero entrar no mérito de A ou B, de pregador A ou B, porque não convém para nós. A nossa questão aqui é analisarmos os fatos, os textos que são comentados e os erros que se eventualmente acontecerem ou ocorrem com frequência. Isso fica a critério do pregador, porque há uma diferença entre o que prega e o que ensina. O pregador ele tem uma liberdade de exposição, ele não está, muitas vezes, parametrado ou quantificado no texto que ele expõe. Ele pode usar um sermão temático, por exemplo, e aí o que vier na sua mente ele fala. É bem diferente do ensinador, porque ele fica preso ao texto. Aquele que ensina, ele vai ficar preso ao texto. Aí o seu sermão já não é mais um sermão temático, mas sim um sermão expositivo. E a nossa proposta hoje é mostrar essa diferenciação entre hermenêutica e exegese. Voltando a frisar algumas coisas, hermenêutica é o conjunto das regras e também o método para a interpretação dos textos. É uma palavra de origem grega, que vem aí derivada do deus Hermes, que era o enviado dos deuses, o mensageiro, e ele entregava os oráculos divinos dentro do panteão da divindade grega. É daí que vai surgir o nome exegese. A teologia, melhor dizendo, a hermenêutica. Se vem de Hermes, é hermenêutica. A exegese, por sua vez, é a prática da hermenêutica. É o exercício do modo interpretativo, é o modo como eu estou interpretando o texto. E também é uma palavra grega, e significa narrar ou expor. E uma outra concepção que é usada, uma outra terminologia técnica do âmbito teológico, é tirar para fora, trazer para fora, que é a exegese. Ou alguns preferem dizer exegese, porque há um X ali, é exegese ou exegese, mas o X assume a forma de dizer. Então, praticar a hermenêutica é fazer exegese. Quando eu pratico a hermenêutica, eu estou fazendo uma exegese. E aí, eu preciso ter atenção para não incorrer no erro da exegese. São palavras bem próximas, exegese, exegese, mas essas palavras são necessárias e precisam ter o seu conhecimento prático para que a gente não incorra. Enquanto que a exegese é tirar do texto aquilo que de fato ele diz, a exegese
é o contrário, é colocar no texto, é induzir no texto aquilo que ele não diz. Um exemplo, geralmente a gente vê nos nossos templos, nos nossos cultos, alguns expositores que vão dizer que na presença de Jesus, até a tristeza salta de alegria. Isso é uma exegese, isso não é correto. A Bíblia vai dizer que na presença do Leviatã, até a tristeza salta de alegria. Está lá em Jó 49. Também há um outro vício, eu vou chamar isso de vício de fala, né? Um jargão, em dizer que a baleia vomitou Jonatas na praia de Nínive. Também isso é uma exegese, mesmo porque Nínive não tem praia. Nínive era a capital da Assíria e o mar estava distante da capital, né, da Assíria. Tanto é que, se você for lá olhar o texto bíblico, Jonas caminhou 3 dias até chegar à cidade de Nínive. Então, não tem como uma baleia vomitar alguém ou algo nadando no seco, né? Isso é incoerente. Então, isso é uma exegese, é colocar no texto algo que ele não diz. E a gente encontra muito disso, né? De pessoas, e até renomados pregadores, fazendo esse tipo de exegese, falando o que o texto não diz. E que conduz, né, um texto de forma pessoal, de forma interpretativa pessoal. Não tenho nada contra, mas biblicamente isso está equivocado, né? A exegese é o resultado do pensamento, do agir, né? Como já disse, o expositor, o pregador, ele coloca no texto sagrado os seus próprios pensamentos. Isso também é uma exegese. Quando eu uso esse... É um risco que corre os pregadores que usam, geralmente, os sermões que são temáticos. Pode incorrer no seu próprio pensamento. Ele está pregando na inspiração do Espírito Santo de Deus. Nós não estamos ali para metrificar a sua prédica, nem avaliar como um critério o seu sermão, mas também, é claro, nós não vamos compactuar com algumas distorções bíblicas quando isso foge à regra da exegese, à regra da hermenêutica. Depois desses termos que nós estamos vendo aqui, hermenêutica, exegese, exegese, eu quero apresentar para os irmãos mais uma palavrinha grega que casualmente incorre nos sermões. Nós estamos falando de teologia exegética. Então, se é uma teologia exegética, é a busca pelo sentido original. Nós buscarmos as fontes originais, isso é bastante necessário para que não se incorra no erro de uma heresia. Alguém disse uma frase, eu até às vezes costumo citar, de que um texto, né, sem um contexto, é um pretexto para uma heresia. Então, voltar aos textos originais. É por isso que eu sou um amante dos textos originais, tanto do Velho Testamento, o hebraico, quanto do Novo Testamento, o grego. Quando nós temos o conhecimento a respeito destes assuntos, dos textos originais, a nossa interpretação, o nosso conhecimento, ele fica mais polido, mais brilhante. E nós, é claro, nós não temos que usar isso, como já disse, um argumento para classificar o sermão A ou B, porque Deus opera em tudo e em todos. Deus tem as suas múltiplas formas de trabalhar. Ele usa tanto o erudito como o simplório, porque Deus é soberano. O objetivo nosso, como estudantes da Bíblia, é justamente esse: saber diferenciar. Se é algo que é bastante grave dentro de uma exposição, depois, com toda a prudência, com toda a ressalva, com todo o respeito, com toda a moderação, pode-se até
falar, ó, irmão, não é bem assim, mas aí, no particular, para que a gente não crie nenhum problema mais sério, uma discussão, porque não é essa a proposta do Evangelho. Muito bem, já falamos de exegese, de hermenêutica. Deixa eu apresentar para os irmãos mais uma terminologia teológica, que é a heteroexegese. O que é a heteroexegese? A heteroexegese, para mim especificá-la, a grosso modo, né, é a interpretação bíblica desencaminhada das saudáveis regras de hermenêutica. A teologia que nós já estudamos nas aulas passadas, teologia dogmática e teologia sistemática, nós podemos definir como teologia do conhecimento, né, e não simplesmente como um estudo sobre Deus, que, a grosso modo, a teologia sistemática, o pessoal geralmente chama de estudo sobre Deus. A partir de então, nós vamos conhecer agora essa palavrinha que se chama heteroexegese. O que é isso? Heteroexegese, olha, até é difícil de pronunciar, né? Heteroexegese. É a interpretação bíblica desencaminhada de saudáveis regras hermenêuticas, ou seja, quando eu tiro do próprio texto as interpretações que eu entendo que é. Isso é muito comum, né? Às vezes a pessoa... Tem até uma paródia, uma piada sobre o assunto, e aquilo ali é uma heteroexegese. Lembra-se de uma historieta que diz assim que o irmãozinho queria muito fazer um investimento, mas ele tinha um dinheiro e ele não sabia o que fazer com aquele dinheiro. O que ele fez? Ele abriu a Bíblia, pediu uma orientação, porque tem pessoas que fazem isso, né? Tem a Bíblia como um oráculo nessa maneira. Ora-me a Deus, eu respeito, claro, porque é de acordo com a fé, porque tudo é por fé. Aí ele ora a Deus, abre a Bíblia aleatoriamente, bota o dedo em cima e ali Deus vai falar. Às vezes sai lá uns versículos meio complicados e ele fala, não, isso aqui não é Deus falando, não. Então, tem esse tipo. Então, nessa ocasião, o irmãozinho estava querendo fazer um investimento, ele pegou e orou, abriu a Bíblia assim aleatoriamente, botou o dedo em cima e para Deus falar com ele, o que ele devia fazer de investimento. Aí ele olhou assim, está lá o filho de Davi, Absalão. Aí ele entendeu, abre salão. Ele pegou e abriu um salão de cabeleireiro, o investimento que ele fez. Então, isso é uma forma de nós vermos na prática o que é a heteroexegese. É uma interpretação deturpada daquilo que a Bíblia de fato mostra. É tão grotesca que chega a ser, né, hilária, se não fosse preocupante. E aí não dá para se confundir com a exegese, porque a exegese é a interpretação pessoal do autor daquele sermão, daquela exposição. E a exegese ela só vai culminar em heteroexegese quando a subjetividade do intérprete daquele texto compromete o resultado final do exercício de interpretação. Foi claro? Quando há uma deturpação, como essa piada que acabei de citar, ocorre. Não é raro nós vermos isso em cima dos nossos púlpitos. Devemos estar atentos a isso. Já vi muitas parolices em cima dos nossos púlpitos, pronúncias né, de forma heteroexegéticas, que só a graça de Deus para ter misericórdia. Se existe a heteroexegese, existe também a ortoexegese. Ortoexegese. O que é isso? Ortoexegese é o bom resultado exegético que considera o que a Bíblia diz de si ao se interpretar. Porque isso é regra, de fato, para um estudante da Bíblia e principalmente para um teólogo. A Bíblia interpreta a si mesma. Ela mesma se interpreta. Ela não precisa de compêndios, não precisa de livros extra-bíblicos ou estudos sistemáticos de filósofo tal, de erudito tal, do PhD. Não, ela não precisa de nada disso. Ela não precisa de nenhuma estribo. Ela mesma
se apoia e ela mesma se sustém. Então, esse bojo todo compreensivo das Sagradas Escrituras é chamado de ortoexegético. É quando a Bíblia se auto-interpreta. Se ao transportar para dentro do texto a exegese, o intérprete não forçar e concordar, né, mas conseguir permitir ser corrigido pela palavra, então há uma correta interpretação bíblica. E esse ato de uma interpretação correta da Bíblia é chamado de ortoexegese. Resumindo, para nós interpretarmos a Bíblia, devemos tomar a hermenêutica. O que é a hermenêutica? Métodos, regras, são parâmetros, são leis teologicamente estabelecidas para a prática da exegese. A exegese nada mais é do que a prática da hermenêutica. É uma cooperando com a outra. E quando eu tenho essa prática saudável, essa prática correta, quando eu aplico a hermenêutica de forma sadia e não capenga, eu impeço o problema da exegese, que é a pessoalidade daquele que está lendo ou estudando o texto. E aí, quando eu incorro na exegese, quando eu coloco na palavra de Deus aquilo que ela não diz, eu estou subvertendo o sentido original. E quando eu estou subvertendo, quando eu estou corrompendo o texto original, eu estou praticando um ato de heteroexegese, uma interpretação errônea. Quando o que nós queremos alcançar, na verdade, é a ortoexegese, que é o sentido original pretendido pelo autor. Nós vamos ver muito desses parâmetros na teologia dogmática, como nós já estudamos numa aula passada, porque igreja tal, instituição tal, eles usam versículos isolados para defender os seus usos e costumes. E aí é onde entra a deturpação do texto, quando nós olhamos para um determinado texto e ele é distorcido para apoiar doutrina A ou doutrina B, de acordo com a conformidade daquela instituição. Não vamos entrar no fator meritório, porque não é essa a proposta da nossa aula. Muito bem. Nós temos que olhar para a Bíblia com toda a reverência, porque a Bíblia é a palavra de Deus, é a revelação de Deus, que Deus deu de si mesmo para nós, e expressar aquilo que, de fato, ela contém. Elas são palavras humanas? São. Concordo em número, gênero e grau que a Bíblia são palavras humanas. Mas ela é totalmente inspirada pelo Espírito Santo de Deus. Se ela é inspirada, os homens foram os que escreveram. E aí nós, um pouco de bibliologia, sabemos que foram mais de 40 autores, um período de 1.500, 1.600 anos, mas todos esses homens, usados por Deus de uma forma harmoniosa, coerente, foram tecendo essa maravilhosa obra que é a palavra do Senhor Deus. E nós temos aqui, ao alcance das nossas mãos, diante dos nossos olhos, passivo de estudo, que é o que estamos fazendo, um livro blindado, um livro eterno, que é a palavra de Deus. E compete a nós, teólogos, porque nós estamos formando teólogos, defender a sã doutrina, fazer a apologia bíblica para não perverter o que a Bíblia diz. Porque hoje, dentro desse modismo, e eu vou até usar aqui um certo neopentecostalismo, que a Bíblia tem que se adequar às necessidades daquela instituição. Mas não, nós temos que pregar a palavra de Deus
ensinar a palavra de Deus de forma que seja clara, expressar aquilo que de fato ela realmente diz, não forçar o texto sagrado. Nós sempre vemos pela internet, por onde andamos, essas vertentes que corrompem e promovem a heteroexegese a fins de proveito próprio. Não somente as instituições, algumas instituições, né? Mas principalmente esses itinerantes. Esses são os mais passíveis de errar de forma heteroexegética, porque eles querem agradar o público. Porque às vezes tem esses problemas, né? Depois de um sermão, depois de uma apresentação sermonária, fica difícil. Se o camarada incorre numa heteroexegese, eu não sei se eu dou glória ou se eu bato palma, né? Porque tem essa situação aí. Mas o importante para nós, que é o mais importante, não importa ter onde pregar, mas sim o que pregar. E essa qualidade, esse teor da verdade da palavra de Deus é que nós temos que ter discernimento, entendimento para pronunciar, para ensinar a igreja, porque aprove a Deus na sua onisciência, na sua presciência, nos colocar como instrumentos para a educação cristã na obra do Senhor. Eu vejo vocês, meus irmãos, como verdadeiros continuadores do processo de Deus para a educação cristã. Então, nós temos este peso, nós temos a hombridade de proclamar, de anunciar e, sobretudo, de ensinar a palavra de Deus translúcida, clara, objetiva, como ela é. Não forçar texto A, nem forçar texto B. Nós sabemos que no decorrer de toda a história eclesiástica sempre surgiram os falsos profetas, as heresias. E uma heresia que me vem à memória agora, a grosso modo, dentro da própria palavra de Deus, os ensinamentos de Nicolau. Lembra? Nicolau, no capítulo 6 de Atos, ele foi separado como um diácono, foi instituído como diácono, né? pelo colégio apostolado. E ele perverteu, porque começou a fazer a heteroexegese. Ou, se você preferir, a exegese. Mas, de qualquer modo, ele perverteu. Não foi um assunto pessoal, foi algo que profanou a sã doutrina. E aí ele incorreu nesse grave delito de fazer uma interpretação deturpada, uma interpretação errônea, e criou uma nova doutrina, na qual o próprio Jesus, quando ele está falando das igrejas da Ásia, ele vai repreender uma delas dizendo que aquela igreja tinha a doutrina dos nicolaítas, da qual Deus, se aborrecia. Eusébio de Cesareia, no seu livro História Eclesiástica, ele traz essa narrativa de uma forma mais explícita, mostrando que foi um erro. É claro, nós, como estudantes, agora sabemos que isso é um erro heteroexegético que foi cometido por Nicolau. Observe que isso já vem de longa data. Então, se nós não atentarmos, alguém pode incorrer nesse grave delito. Lembrando também que o diabo, nosso adversário, ele pratica o tempo todo a heteroexegese, desde o princípio. Ele distorce a palavra de Deus. Ora, quando ele apareceu ao primeiro casal lá no Jardim do Éden, ele tentou a Eva usando argumentos das palavras de Deus. Não foi bem assim que Deus disse. Ele distorceu, ele deu uma modificada, ele promoveu uma heteroexegese, e aí a Eva, nós conhecemos a fatídica história, e triste história, que a Eva comeu do fruto e deu ao seu marido, por conta de uma heteroexegese. Um outro fato é que
quando Jesus está sendo tentado ali no deserto da Judéia, capítulo 4 de Mateus, nós vamos ver que ele, de novo, vai tentar o Senhor Deus, distorcendo, violando a palavra de Deus. Ele distorce, adulterando a palavra, e vai tentar o nosso Senhor Jesus. Olha, se tu és o Cristo, faz isso, porque está escrito a teu respeito. Se tu és o Cristo, faça isso, porque está escrito a teu respeito. Só que ele não falava de modo hermenêutico, nem tampouco de modo da ortoexegese. Não. Ele deturpava, distorcia a palavra. E aí ele achou que com Cristo ele ia conseguir essa perspicácia, né? Porque ele é bem sagaz, perspicaz. Ele achou que com Cristo ele ia conseguir fazer, né, com que Cristo pecasse ou incorresse nos seus prazeres, nos seus pedidos, usando a palavra de Deus de forma distorcida. Só que o livro de cabeceira de Jesus, Deuteronômio, ele era versado nisso. Então, não teve como. Jesus conhecia a ortoexegese e falou, não é assim que está escrito. Está escrito assim. Também não é assim que está escrito. Então, Jesus combateu a heteroexegese com a ortoexegese. Olha que coisa linda, né? Agora, eu faço uma pergunta aqui aos irmãos. Será que o antagônico da nossa alma ele mudou a sua estratégia? É claro que não. Ele continua pervertendo a palavra de Deus por aí, usando de artífice, né, de artimanhas, de meios próprios, pessoais dele, né, como o pai da mentira, de engodo, criando aí falsas doutrinas, interpretações errôneas, a heteroexegese. Heteroexegese. Olha lá, ó. Heteroexegese. É um trava-língua. Heteroexegese. Usando disto para perverter a igreja de Deus. Ora, nós que somos a noiva do Cordeiro, será que ele não vai tentar a noiva do Cordeiro? É claro, ele é o pai da mentira, ele vai tentar de todas as maneiras perverter. E a muitos ele tem pervertido. Ensinadores que pregam aquilo que querem. Ensinadores que pregam aquilo que eles mesmos interpretam da Bíblia. Uma grande verdade é que o pregador ele deve repetir, né, quando ele está estudando a palavra de Deus para preparar um sermão, uma aula, um estudo, ele deve repetir a leitura, né, do texto em apreço que ele vai pregar dezenas de vezes, até que aquela mensagem que ele está lendo seja interiorizada. Eu vou citar aqui uma fórmula que o pastor Hernandes Dias Lopes usa para os seus sermões. Ele diz que ele gasta não menos do que 10 horas para a preparação de um sermão. 10 horas. É bastante aplicação, né? É bastante desprendimento pessoal para o assunto. E, infelizmente, nós vemos por aí que, às vezes, o sujeito nem se prepara para uma exposição. Aí serve aquilo que ele próprio, por seu entendimento pessoal, interpretou da Bíblia, e a Bíblia ela está centralizada nela mesma. A Bíblia responde à Bíblia. E, bom, isso aí nós temos que observar, como teólogos, estudantes da Bíblia, que o teólogo nunca é autossuficiente, e nós, como teólogos, devemos identificar algumas relevâncias dos textos bíblicos que estão sendo expostos. Primeiro, né, identificar o que, de fato, o texto está dizendo. Quando estamos ouvindo um sermão, quando estamos ouvindo uma prédica, né, nós temos que estar atento a isso, a relevância doutrinária do texto. Porque se fugir do texto original,
aí a gente já percebe que não houve uma preparação para aquela exposição. O camarada começa a pregar em Gênesis, termina em Apocalipse, tomou todo o tempo do culto e não falou nada. Falou e não disse nada. Faz igual siri na lata, como dizia o pastor Elias em memória. Só faz barulho. Grita. Não edifica nada. Bom, uma outra questão a ser observada é que, se nós vamos identificar a relevância doutrinária do texto, em segundo plano, a gente tem que identificar também a relevância ética do texto. O que aquilo vai implicar? Qual é o objetivo? Qual é a questão? Qual é o propósito? Qual é o alvo daquela mensagem? As expressões que são carregadas, né, hoje em dia, né, muito vibrado na língua, né, há uma deixa eu ver se eu consigo fazer aqui, ó, vibração na língua, porque usa, né, esses argumentos, né, tem muito desse negócio de coaching. Irmão, não precisa enfeitar o pavão. Não precisa enfeitar o pavão, porque ele já é lindo, de natureza. A Bíblia já é maravilhosa na sua excelência. Mas sempre tem aqueles que gostam de carregar os seus sermões assim, com essas expressões. E aí eu tenho que me atentar à ética, o objetivo da mensagem, qual foi. A gente sempre tem dentro dos nossos templos os estrelinhas, aqueles que gostam de ministrar para serem vistos. A proposta do nosso ministério, da nossa aula, da nossa educação e formação de obreiros que nós estamos fazendo, não é formar estrelinhas. Porque o maior astro na igreja é Jesus. Logo, o centro da ministração, o centro da mensagem, ela tem que ser Cristo. E não a pessoalidade. O sujeito pode ser erudito, falar difícil, ter um vocabulário muito rico, mas a mensagem de Deus tem que ser inteligível. Não adianta falar uma verborragia literária se o incauto, se a pessoa lá, o irmãozinho lá, mais simples da igreja, não entender. Vai incorrer naquilo que Paulo ele ensina na igreja de Corinto. O que adianta falar 10.000 palavras em outra língua e ninguém entender? Não adianta nada. É preferível falar de forma inteligível, de forma clara, de forma coloquial, para que haja um entendimento. A mensagem tem que ter um objetivo ético, uma lei da mensagem. Ética é isso, é uma norma. Eu tenho que ter uma norma na mensagem. A mensagem tem que ter um objetivo, um foco. Tem que ser cristocêntrica, mas ela tem que ter um foco. Para falar erro, falar até o papagaio fala. Espero não estar sendo tão pesado aqui na nossa aula, mas a gente está ensinando obreiros, bons obreiros, para que sejam detentores do conhecimento, do academicismo, mas principalmente sejam praticantes daquilo que estamos ensinando. Tem que se observar também que tem que se evitar, nesses textos, o preciosismo exegético. Nada contra, irmão. Eu não tenho nada contra. Eu acho isso maravilhoso, é lindo. Mas não precisa ter toda esse formalismo exegético que ocorre, por exemplo, nas nossas lições da Escola Bíblica Dominical. O povo é simples. A igreja é simples. Se eu mostrar toda a minha erudição nos ensinos da lição, por exemplo, eu estou mostrando, claro, eu estudei para aquilo, eu tenho conhecimento daquilo, eu vou mostrar a minha erudição. Mas será que precisa tudo isso? Dá só uma observada nas lições da Escola Bíblica Dominical, você vai entender o que eu estou falando. Tem lá muitos termos que só ocupam espaço. Muita terminologia hebraica, a raiz tal, do tronco tal.
surge a palavra tal. E eu acho que a proposta tem que ser outra. Praticidade. Praticidade. Se o objetivo é ensinar, então que se ensine de forma inteligível. Não precisa ser uma linguagem pueril, né? Regionalista, mas objetiva. Uma linguagem objetiva. Eu quero ler aqui um texto que está no nosso livro Em Apreço, da página 137. Aí aqui tem uma leitura de um parágrafo que eu gostaria de ler com os irmãos. Diz assim: se você é um estudioso das Escrituras, que ama os idiomas bíblicos e é fascinado pela hermenêutica, é provável que você sinta o desejo de partilhar isso com quantas pessoas puder. Mas qual dessas informações caberia em uma mensagem? Quando seria o momento de empregá-las? Será que nunca podemos preparar e pregar uma mensagem que desafie o nosso intelecto? A resposta a esse questionamento irá determinar o modo como a congregação perceberá a teologia. O mensageiro que desejar aprisionar a igreja aos seus gostos intelectuais provavelmente será elogiado por sua inteligência, receberá os cumprimentos por sua cultura, mas dificilmente tocará o coração dos ouvintes. Será infrutífero, portanto. Por outro lado, o pregador que entender a hermenêutica e os longos debates exegéticos como uma ferramenta de auxílio para as preparações dos sermões, possivelmente ele terá ganho em sua exposição bíblica. Ele conseguirá falar de maneira direta, inteligível, objetiva ao público, garantindo qualidade de alimento para o rebanho. Não precisa florear o negócio. Não é pelo meu muito falar, não é pelo meu rico vocabulário que o Espírito Santo de Deus vai atuar na igreja. Ele é o dono da igreja, ele faz como quer, atua como quer, usa quem ele quer, do jeito que quer. Ele é o Senhor. Então não é a minha oratória, não é o meu vocabulário, é o quanto eu me disponho a ser usado na mão de Deus. É claro, usando como ferramenta a hermenêutica, a exegese. Pense nisso. Algumas considerações. Evitar a técnica exegética. Evite isso. Você pode usar como uma ferramenta, mas usar demais, tudo que é demais estraga, faz mal. Não tenha medo de textos complicados, que às vezes a gente pega textos complicados e quer simplificar aquilo que está complicado. Um exemplo? Algum tempo atrás eu vi um pregador querendo expor no seu sermão, ele vai pregar sobre Gênesis 6:2. E viram os filhos de Deus e as filhas dos homens eram formosas aos olhos. E aí ele quis trazer uma mensagem para a igreja dentro desse versículo, irmão. Imagina. Os anjos viraram filhos de Deus. Faltou ali hermenêutica. Faltou exegese. Faltou conhecimento pleno do que o versículo está dizendo. Não está falando de anjos, está falando da linhagem de Sete. Dos descendentes de Sete, que foram chamados de filhos de Deus. Mas aí aplica anjo, e depois vai nascer os gigantes, né, os nefilim. Virou uma paçoca. Meu Deus, é melhor. Então, se o texto é complicado, para que eu vou, né? Não preciso ter medo dele. Mas eu preciso conhecê-lo. Por exemplo, um soldado que está lá em Campana, lá na Gurita, lá no quartel, ele tem diante de si, nas suas mãos, ele tem lá um FAL, um fuzil leve. Um fuzil de assalto leve, se me falha a memória, acho que FAL é isso. Ele tem que ter a capacidade de armar, de montar e desmontar aquele objeto, aquela arma, até no escuro. Porque aquilo ali é a defesa dele, é a arma dele. Então ele tem que conhecer o que ele tem na mão.
Porque se ele não conhecer o que ele tem na mão, ele pode acabar se matando num acidente, de repente ele puxar o gatilho contra a sua própria cabeça. Assim é o exegeta. Ele tem que conhecer o que ele está estudando. Ele tem que conhecer. O soldado ele é preparado para montar e desmontar aquela arma em poucos instantes. Em poucos segundos, o soldado está pronto para montar o seu fuzil. Ele monta e desmonta assim, rápido. Porque ele tem o conhecimento da arma que está na sua mão. Ele tem que conhecer. Assim é a palavra de Deus. Eu preciso conhecê-la. Porque se eu não conhecer, ela pode me matar. Isso é bem, bem claro. O surgimento de um texto difícil em nosso plano de pregação é uma oportunidade especial para instruir a congregação e retirá-la do obscurantismo espiritual e bíblico. E se as ferramentas da hermenêutica forem utilizadas com esse objetivo, com essa finalidade, todos crescerão. Até algum tempo atrás, nos nossos púlpitos, dizia-se que falava-se a língua dos anjos. Nós não falamos a língua dos anjos. Quem disser que nós falamos a língua dos anjos está incorrendo num erro crasso de heteroexegese. É só você ler o texto, lá de 1 Coríntios 12. Depois você lê o 13, no final do capítulo 13, e no começo do 14, você vai ver que aquele que recebe o dom de falar em outras línguas, fala diretamente com Deus. Então não há um atravessador. Aquele que fala em outras línguas, ele fala diretamente com Deus. Então não tem um atravessador. Então não é a língua dos anjos. Porque se fosse a língua dos anjos, os anjos entenderiam. Isso a Bíblia não diz. A Bíblia em nenhum momento diz que é língua dos anjos. Mas a gente sempre vê por aí essa interpretação heteroexegética. A gente tem que atentar-se para isso. A nossa aula já está indo embora, irmãos. A gente tem tanta terra para conquistar. Mas só para resumir, a hermenêutica bíblica, ela precisa de muitas horas de estudo, de oração incessante e de ousadia para pregar. Acanhado, timidez, isso aí não acrescenta nada. Precisa-se de disposição. É por isso que a alegorização são escolha de alguns aventureiros, a quem emprestamos os púlpitos das nossas igrejas para que eles estraguem o povo e venham pilhar as nossas tesourarias. Isso aí é muito, muito triste, mas é uma dura realidade. E quando nós formos participar, ter a oportunidade dada por Deus de uma exposição bíblica, debruce sobre a hermenêutica. Use ela como uma ferramenta, como um estribo, para que você possa ter êxito. Faça a boa exegese. Faça a ortoexegese. Faça a ortoexegese. É uma recomendação. Para que o reino de Deus seja acrescido e de que água limpa seja dada às ovelhas da casa de Deus. Graças a Deus, aqui em Paulínia, nós temos um pastor que ele tem conhecimento hermenêutico, conhecimento ortoexegético, conhecimento exegético, e graças a Deus ele serve água limpa, pasto, pastagem boa, alimento espiritual sadio, porque usa das ferramentas que tem na mão, que é a exegese, a hermenêutica. Aprendemos com estes homens, aprendemos com o nosso pastor a usar essas ferramentas que nós temos. E nós, como professores, como vocacionados para esta função, devemos também ensinar a ser objetivos e falar o que a Bíblia fala. Vou repetir uma palavra que sempre falo dentro das salas de aula,
sabe as palavras de Thomas Campbell, teólogo do século XVII. Só posso falar o que a Bíblia diz. Quando a Bíblia não diz, eu me calo. Meus irmãos, eu aguardo dos senhores o nosso material, né, avaliativo, aquele trabalho que eu pedi para que os irmãos fizessem. E esse nosso trabalho eu espero receber até antes do dia 17 para que a gente possa fechar esse módulo e já começar o outro a partir de então. Então, eu aguardo via WhatsApp, via e-mail, o trabalho dos irmãos naquilo que nós já pedimos quando estávamos em sala de aula. Deus abençoe a todos, fiquem na paz do Senhor Jesus.